A Ubertec é uma empresa especializada em desenvolvimento, fabricação, recuperação e nacionalização de peças e subconjuntos para máquinas e equipamentos nacionais e importados. Atuamos há mais de 25 anos nos segmentos industrial e mineração, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas como reformas completas em máquinas e equipamentos de alta complexidade, com qualidade, rapidez e redução de custos. Sonda para investigação e exploração de minérios. Carrier ancorador, projetado para fácil movimentação e ancoragem. Proteção de sonda, desenvolvida para eliminar o acesso do operador a partes móveis rotativas e partes quentes. A Ubertec está preparada para realizar melhorias específicas nos equipamentos ou projetar e desenvolver soluções sob medida. Ubertec, soluções em mineração. A Vale está assumindo um compromisso histórico com o futuro do planeta. Ajudar a conter o aumento do aquecimento global causado pela emissão de gases de efeito estufa. Como uma das maiores mineradoras do mundo, a Vale conhece o tamanho da sua responsabilidade. Por isso, estabeleceu uma meta sem precedentes: chegar a 2050 como uma empresa carbono neutra. Mas afinal, o que significa ser carbono neutra? Ser carbono neutra quer dizer que a Vale vai reduzir e compensar todo o CO2 que emite em suas operações. E para isso, a empresa vai investir ao menos 2 bilhões de dólares nos próximos anos, o maior valor já comprometido pela indústria da mineração no mundo para o combate às mudanças climáticas. Conheça algumas das ações de responsabilidade socioambiental que já estão em andamento. Substituição de diesel por eletricidade em suas operações como locomotivas elétricas. Autossuficiência global em energia elétrica por meio de fontes renováveis. Restaurar e proteger mais 500 mil hectares de floresta até 2030. Mais do que nunca, sabemos que o amanhã depende das atitudes que tomamos hoje. Por isso, estamos comprometidos em promover uma mineração mais sustentável, com o objetivo de construir um futuro melhor para todos. Ser carbono neutra é um compromisso da Vale com a sociedade, rumo a uma economia mais sustentável. A Ubertec é uma empresa especializada em desenvolvimento, fabricação, recuperação e nacionalização de peças e subconjuntos para máquinas e equipamentos nacionais e importados. Atuamos há mais de 25 anos nos segmentos industrial e mineração, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas como reformas completas em máquinas e equipamentos de alta complexidade, com qualidade, rapidez e redução de custos. Sonda para investigação e exploração de minérios. Carrier ancorador, projetado para fácil movimentação e ancoragem.
Proteção de sonda, desenvolvida para eliminar o acesso do operador a partes móveis rotativas e partes quentes. A Ubertec está preparada para realizar melhorias específicas nos equipamentos ou projetar e desenvolver soluções sob medida. Ubertec, soluções em mineração. A Vale está assumindo um compromisso histórico com o futuro do planeta. Ajudar a conter o aumento do aquecimento global causado pela emissão de gases de efeito estufa. Como uma das maiores mineradoras do mundo, a Vale conhece o tamanho da sua responsabilidade. Por isso, estabeleceu uma meta sem precedentes: chegar a 2050 como uma empresa carbono neutra. Mas afinal, o que significa ser carbono neutra? Ser carbono neutra quer dizer que a Vale vai reduzir e compensar todo o CO2 que emite em suas operações. E para isso, a empresa vai investir ao menos $2 bilhões nos próximos anos, o maior valor já comprometido pela indústria da mineração no mundo para o combate às mudanças climáticas. Conheça algumas das ações de responsabilidade socioambiental que já estão em andamento. Substituição de diesel por eletricidade em suas operações como locomotivas elétricas. Autossuficiência global em energia elétrica por meio de fontes renováveis. Restaurar e proteger mais 500 mil hectares de floresta até 2030. Mais do que nunca, sabemos que o amanhã depende das atitudes que tomamos hoje. Por isso, estamos comprometidos em promover uma mineração mais sustentável, com o objetivo de construir um futuro melhor para todos. Ser carbono neutra é um compromisso da Vale com a sociedade, rumo a uma economia mais sustentável. Bom dia a todos e a todas. Um prazer aqui dando início ao terceiro e último dia da Exposibran 2021. Meu nome é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Meu nome é Alexandre Melo, sou diretor de Relações com Associados e Municípios Mineradores do IBRAM. Estamos agora com o painel A Retomada da Samarco. E com isso nós teremos 30 minutos de painel. Gostaria que o público encaminhasse suas perguntas. Teremos a apresentação do Sérgio Mileipe, da Samarco, e, na sequência, abriremos aí para as perguntas e respostas. Fique à vontade para nos enviar as perguntas. Como o tempo é muito corrido, eu, na verdade, não seria um moderador, seria um facilitador aqui junto ao Sérgio, né, com apenas um palestrante. E eu não poderia deixar de dizer da importância da retomada da produção da Samarco pelas questões sociais, pelas questões ambientais, pelas questões culturais e também, principalmente, as questões econômicas, obviamente, para subsidiar todos esses pilares que eu mencionei. E queria dar um destaque pelo belíssimo trabalho que a Samarco vem fazendo junto ao grupo de trabalho de saúde e segurança ocupacional, dentro da Carta Compromisso perante a Sociedade, lançada pelo IBRAM, que essa carta hoje está se transformando no ISD da mineração. Então, muito obrigado pelo trabalho de vocês junto ao setor mineral, e gostaria já de passar a palavra para o Sérgio Mileipe, da Samarco, que fará a sua apresentação e, na sequência, as perguntas. Muito obrigado. Com você, Sérgio. Bom dia, Alexandre. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui compartilhando essa meia hora da manhã. É uma honra para a gente da Samarco estar tendo a oportunidade aqui de compartilhar a nossa mensagem. Uma mensagem de uma retomada, né, que é sustentável e que é segura. Eu não seria bem-sucedido aqui se eu não conseguisse transmitir a todos vocês, né, a grande preocupação que a gente tem em fazer jus ao voto de confiança que a sociedade nos deu, né, de poder retomar a operação da empresa e poder contribuir para que a gente tenha um desenvolvimento que seja sustentável e seja compartilhado com todos. Eu vou aqui compartilhar a minha apresentação. Vocês estão vendo minha tela, pessoal? Sim, modo apresentação, por favor, Sérgio.
Perfeito. Então tá, eu já fui apresentado pelo Alexandre, né? Meu nome é Sérgio Milepe e hoje eu respondo pelas operações. A Samarco tem uma cadeia integrada que vem, né, desde a mina até o porto, então eu sou o executivo que responde por toda a etapa de operação, produção, manutenção, engenharia de processo e manutenção. E a Samarco, eu queria só falar um pouquinho sobre ela, vocês já devem, né, já é uma velha conhecida de todos nós, já está no mercado aí desde 1977, né, a gente tem unidades em Mariana, né, em Minas Gerais, Ouro Preto e no Espírito Santo, lá em Anchieta, e a gente é uma joint venture que está com a participação de 50% entre Vale e BHP, né? São duas gigantes no mercado, e muito nos orgulha, né, fazer parte, né, dessas empresas. Então, o nosso principal produto é pelota, né? Quase tudo que a gente produz, né, de minério de ferro é transformado em pelota e vendido para o mercado internacional. O outro produto que a gente tem como um subproduto, vamos dizer que é vendido assim também, é o pellet screen, que é o peneiramento das pelotas, e o pellet feed para alguns clientes especiais, mas 95% da produção, né, do minério de ferro é exportada em forma de pelotas de minério. Então, assim, a gente teve uma série de aprendizados, né, durante esses 5 anos em que as operações foram paralisadas, e a gente conseguiu retomar a operação, né, de uma maneira segura e sustentável em dezembro de 2020. A gente está prevendo já para o ano de 2021 produzir em torno de 8 milhões de toneladas e escalando essa produção ao longo do tempo. Eu acho que é um slide importante que eu vou trazer, que deve ser a dúvida de muita gente, como é que a produção da empresa vai se dar ao longo desses anos, né, até quando a gente vai poder estar com 100% da produção, né, em curso. Então, hoje a gente voltou só com 26% da capacidade. Então, hoje a gente voltou com 26% da capacidade, representa, né, uma pelotização lá no Espírito Santo e uma usina de concentração aqui em Minas Gerais, e um dos minerodutos que estão ligados. Então, isso tudo se deve ao fato da gente ter estabelecido algumas premissas operacionais que são, assim, a base da nossa transformação, da forma como a gente enxerga a mineração. A gente teve que envolver, né, novas tecnologias para evitar a utilização de barragens. Hoje a gente volta 100% sem barragem, né? Eu vou mostrar para vocês mais à frente também a nossa proposta de negócio. E assim, a gente teve que usar algumas soluções inovadoras, teve que usar, né, recursos que a gente já conhecia para poder permitir que a volta seja da forma mais segura possível. Então, esse aqui é meio que o nosso lema, né? Que a gente tem que aprender para evoluir e transformar. Né? Aprender é o que aconteceu, é olhar para trás e aprender, especialmente com os nossos erros. Né? A gente teve muitos acertos também, mas tivemos erros, e a gente tem que ter a humildade de aprender com o que aconteceu de errado no passado, mas a gente não pode ficar preso apenas no passado, a gente tem que olhar para frente, né? A gente tem que evoluir, a gente tem que buscar mais conhecimento, tem que olhar para o futuro, e tem que trazer o novo, tem que trazer o diferente. Para quê? De posse desse conjunto de habilidades, de conhecimentos, para que a gente possa transformar a sociedade, melhorar a qualidade de vida das pessoas, né, que nos abrigam lá como anfitriões nas áreas de influência direta dos nossos empreendimentos. E, assim, é através da ação, né, e não de palavras, que a gente vai conseguir executar essa estratégia. Né? Então, é isso aí. Minha proposta hoje é apresentar que a gente é uma Samarco diferente, uma nova Samarco. E assim, a gente não pode, né, de forma alguma, esquecer, né, a nossa história. E a nossa história começou lá em 77, quando a gente teve a primeira pelotização lá em Ubu, o primeiro concentrador, o primeiro mineroduto aqui em Minas Gerais, né, entrou em operação. Demorou um tempo, né, até 1984, para que a gente pudesse explorar 100% da capacidade instalada nessas plantas. O início é sempre muito difícil, era um projeto novo, inovador, nunca se tinha explorado minérios pobres, né, com aquele teor de ferro tão baixo e com o desafio logístico que era transportar, né, o minério lá aqui de Mariana até Ponto Boa, até o porto, né, através do mineroduto. Foi o primeiro mineroduto que existiu para esse propósito. Conseguimos
com muito esforço, né, expandir a nossa produção, né, com a segunda privatização que aconteceu lá em 77. Inclusive, foi a época que eu ingressei na empresa, né, na construção da segunda usina lá no Espírito Santo. Ingressei como trainee e fiz carreira, estou aí desde então trabalhando para a Samarco, né. Em 2008, a gente fez a segunda expansão, né, que era a usina de privatização número 3, e em 2014 concluímos a quarta peletização lá em Ubu, e o terceiro concentrador aqui em Minas, e o terceiro mineroduto. Então, conseguimos produzir durante um ano, e infelizmente tivemos o rompimento da barragem de Fundão, tivemos as operações paralisadas, estamos retomando, né, as operações, né, no final de 2020. Então, assim, para falar da Samarco, eu não podia começar de outra forma a não ser falar sobre segurança de barragem, né? Eu acho que foi um evento que marcou assim, bastante a nossa história. Não teria como eu falar da Samarco sem iniciar pelo processo de segurança que a gente implantou. Hoje a gente tem o que a gente chama na empresa de Centro de Monitoramento e Inspeção de Barragens. O que a gente tentou aplicar aqui nesse conceito é de que todas as tecnologias possíveis e imagináveis, né, o estado da arte da tecnologia de monitoramento e inspeção, estariam disponíveis em um único centro, onde nós teríamos uma equipe altamente capacitada que trabalhasse em regime de turno ininterrupto, 24 horas por dia, 7 dias por semana, de modo que a gente garantisse que a gente conhece exatamente o comportamento de cada um dos nossos barramentos. Então, assim, hoje são mais de 1.300 equipamentos de última geração que são utilizados para fazer esse monitoramento, né? Eu não vou entrar no detalhe de cada um deles aqui, mas de antemão eu já gostaria de deixar um convite para todos, né? Eu acho que tem sido um bom exemplo de como lidar com o gerenciamento de barragens do CMI. Eu deixo um convite para quem tiver interesse, né? No final da apresentação vai ter um link, que nos procure para conhecer, né? Mas lá a gente está usando, né? Rapidamente falando, radar, que você detecta qualquer variação na estrutura da barragem. Você tem satélite para poder enxergar movimentações de terra em amplos espaços, em áreas muito grandes. A gente faz uso de drones, são vários drones que acessam locais, né, difíceis de chegar. Piezômetro que mede, né, eu acho que é o instrumento mais tradicional, mas tem uma profusão enorme de piezômetros que mede a pressão interna da barragem. Inclinômetro que detecta, mesmo que você não tenha uma variação na superfície, você detecta movimentos internos da barragem. Você tem acelerômetro para medir vibração, tem estação robótica, que é uma estação de topografia toda robotizada, você usa laser e prisma para fazer mais ou menos o mesmo trabalho que o radar faz, mas de uma maneira muito específica, muito pontual e muito mais precisa. E você tem estação meteorológica que mede chuva, precipitação, né? E medidor de vazão para todos os lados, inclusive os medidores de vazão são acoplados com medidor de turbidez, então você sabe se a água que está saindo da barragem está suja ou está limpa. Isso tudo é integrado com o software, com inteligência artificial, que conecta essas múltiplas informações e dão uma medida muito precisa da saúde daquela estrutura geotécnica. Então, assim, é um avanço que a gente, né, teve no monitoramento de barragens, e, mais uma vez, eu gostaria de deixar aqui as portas da casa abertas para quem tiver interesse em conhecer como funciona o nosso monitoramento. Será um prazer para a gente receber as pessoas. Então, aqui eu entro um pouquinho no detalhe do processo produtivo, eu tento tentar ser também breve aqui para sobrar um tempo para a gente partir para as perguntas, mas basicamente a gente é dividido em 3, né, etapas distintas do processo. Tem a unidade de Germano, né, e tem o mineroduto que conecta, né, as duas unidades, tem 400 quilômetros de extensão, são 3 minerodutos, é uma tubulação que tem em média 20 polegadas de diâmetro. E nós temos a unidade operacional lá de Ponto Ubu, que é onde fica a nossa pilotização e o nosso terminal marítimo, né, com capacidade para escoar até 30 milhões de toneladas de pelota por ano. Entrando no detalhe do processo, né, tudo começa na mina. A gente tem um complexo chamado Complexo de Alegria. Alexandre, me ajuda no tempo aí, tá? Se eu estiver explodindo o tempo, você me dá um alerta. Tá tranquilo, pode ficar tranquilo. Então, nós temos o Complexo de Alegria, onde tem as nossas minas.
E aí você faz a lavra tanto com caminhão quanto com correia de bancada. Você tem os transportadores de longa distância que fazem o transporte, né, do minério até as plantas de beneficiamento. A primeira etapa do processo é você britar e classificar através de peneiras, né, o run of mine. Você tem as pilhas de regularização, que é uma pilha estoque, que alimenta a nossa etapa de moagem. Essa é uma expertise que a gente consegue, na etapa de concentração, a gente consegue pegar minérios muito pobres em ferro e concentrá-los de tal maneira que a gente consiga produzir pelotas que tenham no mínimo 67% de ferro. Então, é uma pelota de alta qualidade bem considerada no mercado internacional. Então, a partir daí, você tem a parte de espessamento, e você tem praticamente 3 produtos que você tem que lidar com ele. Um é o concentrado propriamente dito, e os demais são os rejeitos. Você tem a lama e tem o rejeito arenoso. Aqui é o ponto importante que eu gostaria de gastar um pouquinho mais de tempo, que é a nossa filtragem de rejeitos. Isso é uma tecnologia que foi aplicada aqui em Germano, que permitiu a gente operar sem as barragens salteadas a montante, como a barragem de fundão. Então, essa tecnologia ela não é uma tecnologia propriamente nova, porque a gente já usa isso lá em Ubu, lá na pelotização há muito tempo, mas ela foi adaptada a primeira vez para filtrar o rejeito arenoso, que representa em torno de 80% de todo o rejeito que é produzido na unidade industrial de Germano. Então, todo esse rejeito ele é seco e ele é empilhado numa pilha de disposição. Então, essa pilha, do ponto de vista de estabilidade geotécnica, é extremamente segura e, além de você empilhar o rejeito, você faz uma espécie de cinturão em volta da pilha com estéreo. Então, a estabilidade geotécnica dessa estrutura é elevadíssima. Então, esse é basicamente a nossa proposta de mudança no modelo de gerenciamento dos resíduos da mineração. Obviamente que eu vou falar um pouquinho lá na frente sobre o que fazer para evitar a geração de resíduo ou utilizá-lo em outro processo de outra cadeia. A segunda possibilidade que a gente vislumbrou à época da construção da nossa proposta de retomada foi a utilização de cavas confinadas para que a gente pudesse fazer a disposição do rejeito, que é a lama. E ele é muito mais difícil de se filtrar e de secar. Então, antigamente, todos os rejeitos eles iam para barragens, e hoje eles estão sendo separados. O que é arenoso vai para a pilha de disposição, e o que é lama, a gente joga dentro de uma cava confinada, que foi a cava de Alegria Sul, que era uma das nossas minas. Então, assim, do ponto de vista, mais uma vez, de estabilidade geotécnica dessa estrutura, ela, perdão, assim, a simplificação que eu vou fazer, mas para que todos possam entender, ela nada mais, nada menos que é um buraco no chão, uma cava a céu aberto, que não foi exaurida, a gente ainda tem reserva mineral aí, mas ela não tem nenhum dique, não tem nenhuma barragem, simplesmente a gente preparou essa cava para receber o rejeito que é gerado aqui, que é a lama, que corresponde a 20% de todos os rejeitos que são gerados na unidade industrial de Germano. Então, depois que os rejeitos foram devidamente acomodados, a gente tem a etapa de transporte. Esse transporte é feito através de mineroduto. A gente tem 3 minerodutos. O que está operando é o mineroduto 2. É um mineroduto que tem a capacidade para bombear em torno de 8 milhões de toneladas de concentrado por ano lá para a unidade de Ubu. Então, hoje, esse é o nosso gargalo produtivo. A gente considerou que o mineroduto ele está numa capacidade inferior à nossa concentração, que é em torno de 10 milhões, e a nossa pelotização poderia produzir até 9 milhões de toneladas de pelota por ano. Mas ela está limitada em função da capacidade de transporte do nosso mineroduto. O mineroduto ele tem algumas estações de bombeamento, tem uma lá em Matipó, e tem mais estações de válvula em Alegre e Guaçuí. Então, chega em Ubu, a polpa ela é levada até uma torre gravimétrica, que é a última estação de válvulas, onde você distribui a polpa, o concentrado que chega na unidade. Você pode mandar ele direto para tanque, ou para espessador, ou para a bacia de polpa, que é essas áreas que estão entrando aqui em detalhe.
a bacia de polpa, o 12 e o 14, né? A torre gravimétrica leva tanto para o 12 ou para o 14. Ou você espessa, ou você joga direto em tanque para produção, ou você joga na emergência, que é uma bacia de polpa que também serve como tratamento primário de efluentes. Então, a partir daí, nós temos a filtragem do minério, né? O minério é o mesmo equipamento, inclusive a gente usou as instalações novas, né, de Ubu para poder construir a filtragem de Germano, e foi um sucesso extremamente bem sucedido. A gente está muito satisfeito com o resultado, né, da filtragem de Germano. Temos estações de tratamento de efluente, né, são 2 estações muito grandes, capazes de tratar até 1.300 metros cúbicos de água por hora e entregar dentro dos parâmetros com folga. A gente tem a parte de roller press. Um detalhe interessante do processo de pelotização é que a granulometria, a distribuição granulométrica do minério é muito importante na pelotização. Só que você tem trade-offs, né? Se o minério é muito fino, você pelotiza muito bem, mas se ele é muito fino, você não filtra ele direito. Então, você tem que receber o minério um pouco mais grosseiro, filtrar, passa por uma nova prensagem, como se fosse um moinho, né? Só que é de rolos, e você confere uma superfície específica maior, e assim você consegue pelotizar o minério e ganhar produtividade no nosso forno de endurecimento. Você tem lá uma etapa de mistura, né, e de moagem de insumos. A gente usa carvão, calcário, bentonita e aglomerante orgânico, cada um cumpre uma função específica, né, na produção de pelotas, mas em especial você confere resistência mecânica para que o nosso produto possa suportar o manuseio, né, durante o transporte até a chegada no alto forno do cliente ou no reator. Então, daí nós temos o nosso... Deixa eu tirar da frente. Mileito, aproveitando aqui seu intervalo na sua fala, eu não sei quanto mais você tem da apresentação, temos ainda mais uns 2 minutos. Vou tentar ser rápido aqui. Então, a gente tem aqui a parte da pelotização, né? Eu queria só dar um destaque aqui para o item 19, que é o nosso precipitador eletrostático, que ele dá uma eficiência de 99% na remoção, né, de partículas dos gases, então a eficiência é altíssima. A gente tem o forno, tem o peneiramento, que trata a qualidade da pelota. A pelota quebrada, ela sai e é vendida como um subproduto. Nosso pátio de estocagem, ele tem uma parte que é completamente coberta, né? O perímetro dele é totalmente coberto, porque a gente chama de wind fence, que é uma estrutura, uma tela de proteção para evitar que o material seja carreado, né, pelo vento para as comunidades e para o mar. E aí nós temos o nosso porto, como eu já falei anteriormente, que é capaz de escoar até 33 milhões de toneladas de pelota por ano, mas hoje está restrito às 8 milhões que a gente vai produzir. Suposto, eu vou tentar passar um pouco rápido aqui, que na minha explicação anterior eu já falei, mas, né, desde o rompimento de fundão a gente jogava todo o nosso rejeito dentro de uma barragem, que é o tirada montante, que é o que a gente está trabalhando fortemente para descaracterizar essas barragens, né, que ainda existem, que é a barragem de Germano. Os trabalhos estão avançando muito. Tudo que eu falei aqui, 80% do resíduo é arenoso e 20% lama, e no nosso novo modelo, né, a gente está usando a lama para ser disposta na cava confinada, e o rejeito arenoso é filtrado e empilhado nas PDRs que a gente tem aqui. Então, assim, quais são os detalhes relevantes desse novo modelo, né? Eu já falei um pouquinho também, né? Vou acabar sendo repetitivo, vou ser rápido nessa parte, mas, ou seja, toda a cava de mina é uma estrutura extremamente confiável, né? Robusta do ponto de vista geotécnico. Ela está lá em terreno natural, não tem nenhum tipo de dica ou barramento, e elas estão todas em conformidade com o que a ANM, né, prevê. A nossa filtragem é assim, tem uma redução drástica no consumo de água, porque essa água antes ia para a barragem, hoje a gente tem em torno de 14% de umidade que vai na areia, então isso permitiu a gente, além de dar segurança, é um outro efeito benéfico, né, dessa mudança tecnológica, que é a reutilização de água no processo. Hoje a gente está conseguindo, né, dentro da cadeia inteira, operar com recirculação da ordem de até 90%, que foi um grande salto comparado com o que a gente executava no passado. O empilhamento, eu já falei bastante sobre ele,
ele tem uma ótima estabilidade e ele permite que a drenagem seja feita e a gente recupera essa água drenada, inclusive, no processo. Esse aqui é um modelo da nossa previsão de retomada operacional, né, full capacity, como a gente costuma dizer. Começamos, né, o C3 lá em dezembro de 2020, que vai nos proporcionar uma capacidade de 8 milhões de toneladas por ano, né, de Pelotas. E aí nossa expectativa é que a gente consiga rodar os concentradores 2 e 3, né, em consequência, as usinas de pelotização 2, 3 e 4, que é o que difere de uma unidade para outra, que as pelotizações lá são 4 e aqui os concentradores são 3. Então, assim, a nossa expectativa é que até o ano de 2026, por que eu chamo de expectativa? Porque aqui não há um marco pré-definido para a retomada do segundo concentrador, porque dependemos, né, o nosso gargalo produtivo é a disposição de rejeito. Então, a gente depende da legalização, a gente depende de licenciamento ambiental de novas áreas para fazer empilhamentos de rejeito ou novas cavas para poder lançar o rejeito que é a lama. Então, assim, é uma expectativa que até 2026 a gente consiga, né, licenciar áreas. E o último aspecto é o concentrador 1, né, que ele alimentaria, pelo porte dele, alimentaria 2 pelotizações lá em Ubu. Nossa expectativa é também que a gente consiga, até 2030, né, tá rodando com 100% da nossa capacidade. É óbvio que várias situações podem acontecer e alterar esses prazos. A gente está trabalhando fortemente em upsides para aumentar a capacidade produtiva, sem nunca ferir nenhum dos nossos valores, obviamente. Mas a nossa expectativa é que, dentro desse horizonte de até 2030, a gente esteja 100% operacional, né, com todas as 4 pelotizações operando lá em Ubu. Sérgio, um minutinho. Um minutinho? Eu só queria falar, então, sobre sustentabilidade. Aí eu termino aqui. Eu acho que a nossa principal missão, né, de fato, é tornar a mineração algo que seja um exemplo de sustentabilidade para os demais setores, né? E a gente acredita muito nisso, né? A gente acredita aqui na Samarco que a gente pode conciliar, né, a produção, né, de resultados econômicos com a construção de valor para a sociedade, né? Então, de posse desse pensamento, a gente lançou a nossa declaração de compromisso, né? Inclusive, ela está disponível, no site da Samarco, vai ter um link no final da apresentação. Eu gostaria de convidá-los para entender a nossa declaração. E ela, sim, foi construída utilizando das melhores referências possíveis, tanto no Brasil quanto no exterior. Em especial, o IBRAM, eu queria aqui, na figura do Alexandre, agradecer, né, a liderança que o IBRAM, né, tem o protagonismo que ele tem atuado, né, na mineração para criar realmente um conceito diferente e a gente transformar a mineração. E usamos, né, em especial o ICMM e o IBRAM, né, entre outras referências internacionais e nacionais, para construir essa declaração de compromisso. Então, essa declaração, gente, basicamente, ela, assim, de uma maneira muito resumida, vocês vão ter oportunidade de ler, né, quem tiver interesse. E, assim, o que a gente está focado é que efeitos positivos do nosso empreendimento eles podem ser potencializados, né? Como é que a gente amplia o alcance dos efeitos positivos da geração de emprego e renda, transformação da diversificação econômica das localidades onde a gente atua, né? E assim, a gente quer também entender quais são os impactos que a gente causa para propor a melhor prática para prevenção e mitigação desses impactos. E, por último, né, a gente quer também, né, a gente sabe que, como atividade, né, industrial, a gente causa impacto, a gente quer compensar, né, a gente tem as medidas compensatórias, e a gente quer estudar, a gente quer fazer com que as medidas, de fato, tenham sentido, que elas, de fato, sejam utilizadas para transformar, né, a vida das pessoas, né, em especial aquelas unidades que são as nossas anfitriões, né, os anfitriões nossos vizinhos, a comunidade que nos abriga. Então, assim,
essa declaração ela foi construída em pilares, né? Esses pilares são as relações sociais, o meio ambiente, a segurança, né? E a inovação, e isso tudo, né, alicerçado, né, na nossa governança e na cultura da organização. Então, assim, por último, eu gostaria só de deixar essa mensagem que, a partir da semana que vem, a gente já vai lançar o nosso manual de sustentabilidade, né, o relatório anual, ele vai estar disponível para consulta, e será um prazer, né, se vocês pudessem, já caminhando para o encerramento aqui da minha fala, o Alexandre, eu só queria fazer um último alerta aqui, ó. Espera que travou a minha apresentação. Eu não sei o que aconteceu, uma apresentação travou, Alexandre, mas como eu já estava terminando, vocês vão me socorrer e vão botar no meu último slide. Eu só queria fazer um pedido a todos aqui, que vocês, de fato, contribuam com a Samarco, né, no sentido de sugestões e críticas, né? Eu vou dar um linkzinho, QR Code, não sei porque, felizmente, foi no último slide, travou, mas eu queria só deixar o QR Code para que vocês pudessem contribuir com sugestões e críticas, né? Eu acho que é assim que a gente vai conseguir construir uma mineração mais justa, né? Que consiga compartilhar aprendizados e consiga compartilhar, né, os benefícios de uma atividade econômica com toda a sociedade. Então, por favor, façam uso desse recurso, e agora eu deixo aí na mão do Alexandre para que ele possa abrir o painel para que a gente responda alguma pergunta que tenha ficado. Obrigado, Sérgio Milleipe, pelas palavras e pela apresentação. Realmente, né, mostra para todos, né, a responsabilidade e a sustentabilidade, né, no conceito em si dessa retomada, com todos os cuidados. E o que eu coloco aqui é que a Samarco, né, eu tenho acompanhado muito aí os trabalhos, as ações e os trabalhos da Samarco, que ela segue o conceito básico que nós temos aqui dentro do IBRAM, que é voltados para uma mineração do futuro e o futuro da mineração, né, que é diferente o que teremos aí pela frente, como você bem colocou. Infelizmente, nós temos pouco tempo, já estouramos aqui o nosso horário desse painel. Eu queria agradecer, Sérgio Milleipe. Teve um só questionamento que já foi respondido pelo site sobre a questão de como se tornar fornecedor da Samarco. Então, novamente, eu passo para você rapidamente, em 30 segundos, dar a sua mensagem final pela empresa, pela Samarco. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Alexandre. Eu acho que foi um prazer aqui para mim e para toda a Samarco estar tendo a oportunidade de transmitir a nossa mensagem. E, mais uma vez, eu gostaria de pedir, né, que a sociedade, as pessoas que estão aí nos escutando, que contribuam com críticas e sugestões, né? Assim, a gente está muito ansioso por construir alguma coisa juntos. A gente sabe que, eventualmente, né, sozinho a gente vai mais rápido, mas quando a gente está junto, a gente vai mais longe. A gente quer chegar longe. Obrigado. Excelente, Sérgio. O último comentário, rapidamente, se você colocou sobre a questão, né, de estar com as portas abertas. A mineração cada vez mais está com as portas abertas para receber suas comunidades, para receber a sociedade, e, né, com visitas programadas aí para entender do processo e das novas ações do setor. Muito obrigado novamente e agradeço aí a participação de todos. Um abraço e até a próxima. Obrigado, Sérgio. Obrigado. Até a próxima, pessoal.
A Ubertec é uma empresa especializada em desenvolvimento, fabricação, recuperação e nacionalização de peças e subconjuntos para máquinas e equipamentos nacionais e importados. Atuamos há mais de 25 anos nos segmentos industrial e mineração, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas como reformas completas em máquinas e equipamentos de alta complexidade, com qualidade, rapidez e redução de custos. Sonda para investigação e exploração de minérios. Carrier ancorador, projetado para fácil movimentação e ancoragem. Proteção de sonda, desenvolvida para eliminar o acesso do operador a partes móveis rotativas e partes quentes. A Ubertec está preparada para realizar melhorias específicas nos equipamentos ou projetar e desenvolver soluções sob medida. Ubertec, soluções em mineração. A Vale está assumindo um compromisso histórico com o futuro do planeta. Ajudar a conter o aumento do aquecimento global causado pela emissão de gases de efeito estufa. Como uma das maiores mineradoras do mundo, a Vale conhece o tamanho da sua responsabilidade. Por isso, estabeleceu uma meta sem precedentes: chegar a 2050 como uma empresa carbono neutra. Mas afinal, o que significa ser carbono neutra? Ser carbono neutra quer dizer que a Vale vai reduzir e compensar todo o CO2 que emite em suas operações. E para isso, a empresa vai investir ao menos $2 bilhões nos próximos anos. O maior valor já comprometido pela indústria da mineração no mundo para o combate às mudanças climáticas. Conheça algumas das ações de responsabilidade socioambiental que já estão em andamento. Substituição de diesel por eletricidade em suas operações como locomotivas elétricas. Autossuficiência global em energia elétrica por meio de fontes renováveis. Restaurar e proteger mais 500 mil hectares de floresta até 2030. Mais do que nunca, sabemos que o amanhã depende das atitudes que tomamos hoje. Por isso, estamos comprometidos em promover uma mineração mais sustentável, com o objetivo de construir um futuro melhor para todos. Ser carbono neutra é um compromisso da Vale com a sociedade, rumo a uma economia mais sustentável.